Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 29 de agosto de 2023. Sejam todos bem-vindos. E o assunto de geopolítica hoje é que cresce e muito a tensão entre China e Japão, no âmbito diplomático, claro, mas isso por causa da água contaminada da usina nuclear de Fukushima, que, segundo a China, o Japão já está despejando no oceano. O porta-voz do Ministério das Relações de Negócios Estrangeiros chinês, estou lendo aqui no RT News, o senhor Wang Wenbin, disse hoje que o governo japonês já começou a despejar unilateralmente a água contaminada da usina no oceano, o que, segundo ele, causou forte indignação pública em todos os países. Ele acrescentou também que isso é um fato indiscutível, que a maioria das nações, incluindo até mesmo muitas pessoas no Japão, criticam e se opõem à tática japonesa a tática preventiva, segundo o porta-voz, mais apropriada em relação à água contaminada do Japão, ou seja, despejá-la no mar. Ele disse: o Japão não deveria fechar os olhos a isso, muito menos enganar a si mesmo e aos outros. Nesse contexto, diz o RT News, o porta-voz observou que, em resposta às ações egoístas e irresponsáveis do Japão, palavra do porta-voz, a China e outras partes interessadas têm o direito de tomar medidas preventivas. Ele não disse quais são as medidas preventivas, mas sempre que a China fala em tomar medidas preventivas, bem, nos arrepiamos um pouquinho por aqui, não é mesmo? Isso para garantir a segurança do ambiente marinho, a segurança alimentar, a segurança humana. O porta-voz também pediu a Tóquio que pare de liberar água imediatamente, abre aspas. O que o lado japonês deveria fazer é corrigir imediatamente esse ato egoísta e irresponsável de descarregar água poluída no oceano e responder seriamente às preocupações da comunidade internacional, disse o porta-voz chinês. Bem, em relação ao despejo da água contaminada, a preocupação também é grande nos Estados Unidos. O InfoWars de Alex Jones traz um artigo dizendo que o despejo de resíduos radioativos tratados do desastre nuclear de Fukushima no Oceano Pacífico pelo Japão pode resultar em mutações animais, entre outras graves consequências ecológicas. Quem está advertindo isso é o professor de Ciências Biológicas da Universidade da Carolina do Sul, Timothy Musso. Ele observa também que possíveis alterações genéticas não estão fora de questão. Ele disse: trítio é um hidrogênio radioativo que está sendo despejado, ou que pode ser eventualmente despejado no oceano. Ele se combina com oxigênio para formar água radioativa. O professor Musso disse também que, como atualmente não existe tecnologia disponível para remover o trítio da água, as águas residuais são diluídas. Ele dá um exemplo disso em laboratório. Ele diz: no laboratório com níveis muito mais elevados de trítio, vemos danos genéticos, efeitos na reprodução, efeitos no desenvolvimento e vemos também efeito na longevidade da vida marinha. E, portanto, há certamente potencial para todos esses efeitos negativos hoje, incluindo mutações genéticas. O que isso significa e quais serão os impactos a longo prazo ainda não temos ideia, mas o potencial de mutação genética, diz ele, está aí. Bem, é claro que isso aumenta a tensão, porque poluir o Oceano Pacífico é tirar, em boa medida, a alimentação do povo chinês, isso para a China. Embora a China também se aventure em outros mares e oceanos atrás do seu alimento,
Mas isso é uma afronta direta, segundo muitos especialistas, porque está ali, bem pertinho da China, claro, e também da Coreia do Norte. Outros especialistas dizem que o problema é o comportamento de Kim Jong-un em relação à poluição da vida marinha, ou da mutação da vida marinha. Muitos dizem que Kim Jong-un é como um pitbull sob duas correntes, uma segurada pela mão de Putin e outra segurada pela mão de Xi Jinping. Qualquer um dos dois que soltá-lo é perigo. E aí está, então, mais um alerta para o Japão. Bem, parece mesmo um tanto quanto irresponsável, mas, por outro lado, dizem também analistas que não há o que fazer, o Japão vai ter que se livrar dessa água contaminada mais cedo ou mais tarde. A questão é saber se isso já começou. Muito bem, uma matéria interessante hoje, publicada no UNS Review, assinada por Ron Unz, o criador do site. Ele lembra, no seu longo artigo de hoje, intitulado Vazamentos de Inteligência Secreta versus Bom Senso Básico, ele lembra como começou a história de manipulação de massas por conta do governo norte-americano. Ele volta ao ano de 1940, quando Franklin Delano Roosevelt queria, segundo Ron Unz, entrar na Segunda G Mundial, combater o bigodinho da Alemanha. Porém, não o fez em 1940 porque era forte a resistência do povo americano. Diz Ron Unz que naquela época 80% da população era contra a entrada dos Estados Unidos na Segunda G, muito por conta da Escola de Direito de Yale, formada por um grupo de jovens ativistas pela paz, intitulado America First Committee, que não queria, claro, que os Estados Unidos se envolvessem naquela guerra, e logo teve adesão de 900 mil pessoas importantes ou influentes na sociedade norte-americana contrárias à guerra. Isso fez com que Franklin Delano Roosevelt desistisse de entrar na guerra em 1940. Porém, em 1941, veio o ataque japonês a Pearl Harbor. E isso, claro, deu toda a chance, ou todos os argumentos que Delano Roosevelt precisava para colocar os Estados Unidos na Segunda G. Logo depois do ataque, Roosevelt falou à nação e disse também que o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos tinha conseguido um mapa ultra-secreto do governo alemão que planejava estabelecer-se ou dominar a América do Sul. Esse mapa que vocês veem aí. Para Roosevelt, a conquista, ou melhor, o Império Alemão que se expandiria pela América do Sul seria fatal para os Estados Unidos, já que da América do Sul a Alemanha poderia simplesmente destruir os Estados Unidos, segundo Roosevelt. Comunicando isso à nação que tinha sofrido o golpe de Pearl Harbor, claro, pode-se imaginar que os americanos entraram em pânico e desejaram, então, a partir daquele momento, entrar na Segunda G ardentemente. Para quê? Para evitar que os alemães chegassem a ocupar a América do Sul. E então, segundo Ron Unz, o governo descobriu o quanto tinha de poder em manipular as massas, simplesmente falando que tinha descoberto documentos secretos ou então estava de posse de revelações secretas vazadas para os seus agentes. Então, segundo Ron Unz, começou ali uma grande manipulação. Ele chama de manipulação porque, segundo ele, era impossível a Alemanha vir para cá, na América do Sul, e dominá-la, já que não conseguia passar, por exemplo, o Canal da Mancha a fim de dominar a Inglaterra. Como uma marinha que não tinha condições, por exemplo, de dominar a Inglaterra, poderia chegar à América do Sul
que naquela época já tinha uma população muito maior que a própria Alemanha. Para Ron Unz, tudo isso era teoria da conspiração ou simplesmente um grande blefe, mas serviu para os propósitos de Franklin Delano Roosevelt. Envolver o povo numa guerra que o povo não queria. Não queria até começar a desejar, claro. A manipulação continuou. Ele lembra, por exemplo, o que aconteceu no Iraque, quando, de posse de documentos secretos, o governo norte-americano descobriu que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa e que estava muito próximo de um acordo com o seu arqui-inimigo, Bin Laden, lembram dele? Pois é, para destruir a América. Então, de posse de documentos secretos e informações vazadas, o governo conseguiu o apoio da sociedade para invadir o Iraque, segundo Ron Unz, ou pelo menos teve um apelo emocional muito grande na população, que achou então que era conveniente para combater o terror ir lá atrás das armas secretas de Saddam Hussein, derrubar o seu regime e, enfim, levar o Iraque a uma posição de paz e democracia, como bem sabemos que de fato não aconteceu. As armas de destruição em massa jamais apareceram, não é mesmo? E nunca se provou ligação nenhuma entre Saddam Hussein e Osama. Nenhuma. Mas o poder da manipulação já estava em andamento há muito tempo. Mais recentemente, lembra Ron Unz que a ideia de manipulação de massa contra os chineses envolvia um laboratório de ganho de função em Wuhan. Pois é. Segundo Robert Kennedy Jr., que teve posse de documentos secretos e colocou isso no seu mais recente best-seller, os Estados Unidos em 2014 passaram à China todo o seu conhecimento em defesa biológica, por assim dizer, para não usar outro termo. Ele diz que os Estados Unidos, depois que Richard Nixon abandonou a ideia de guerra biológica em 1969, passou a desenvolver em laboratórios ultra-secretos pesquisas de ganho de função, até tornar-se uma potência na área biológica. Só que aí, misteriosamente, em 2014, resolveu passar tudo o que conhecia para a China, inclusive dando dinheiro para a China criar certos laboratórios lá no país de Xi Jinping para desenvolver o projeto. Não parece um tanto quanto, digamos assim, inacreditável que o governo norte-americano, depois de passar toda a década de 1970, 1980, 1990, nos começos, primeiros 10 anos dos anos 2000, tenha resolvido em 2014 abandonar todo o projeto e passar tudo o que havia descoberto para a China? Não é um tanto quanto mirabolante demais como a história das armas de destruição em massa de Saddam Hussein, ou então do projeto alemão de tomar conta da América do Sul, para então simplesmente acusar a China de ter sido ela a espalhar o bichinho, enquanto o Antônio Falso e a CIA, sem nenhum pudor, criavam o maior esquema de vigilância e controle jamais visto nos Estados Unidos e também no mundo, por que não dizer, culpa da China. O problema, segundo Ron Unz, é que esse mecanismo de manipulação ainda anda por aí. E agora eu digo por minha conta e risco que ele será, ou se é que já não está sendo usado, será usado logo mais para tentar criar o caos em alguns países membros do BRICS, já que nem Estados Unidos e Europa escondem o medinho que tem hoje, sim, do BRICS.
Talvez seja por isso que muita gente fale que há um plano secreto para uma guerra de secessão num grande país da América do Sul. Vamos ficar de olho nessa história, porque, segundo Ron Unz, não é a primeira vez que tenta-se manipular massas para propósitos bem escusos lá do Deep State, que, aliás, está levantando a bandeira do dividir para conquistar em muitos países, e isso não é de hoje. Claro, dividir para conquistar. Eu vou ficando por aqui e peço aos amigos que, se possível, tornem-se membros do canal, porque é a membresia que nos ajuda a continuar aqui na plataforma por pelo menos mais algum tempinho. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Compartilhe os nossos vídeos e também, se possível, deixe os seus comentários aqui o que você pensa dessas histórias todas. Até amanhã, se Deus quiser.